E aí, aqui é o Node, imagine só, em meio ao sistema solar a algumas centenas de quilômetros da atmosfera terrestre, um objeto voador não identificado surge de repente e começa a cair na direção do planeta. Ao mesmo tempo, enquanto voava pelos céus em seu avião, o piloto Glenn conversa com seu amigo sobre um grande peixe que capturou recentemente e quase perde o controle após tentar mostrar o tamanho da criatura. Durante a comunicação, o homem começa a receber alertas em seu rádio e descobre que há um tráfego aéreo incomum ocorrendo em sua localização. Confuso, Glenn começa a procurar pela aeronave e entra em choque ao avistar o OVNI rodeando a região em alta velocidade. Repentinamente, o piloto percebe que o disco voador está vindo em sua direção e realiza uma manobra por reflexo, se esquivando para que não acabe colidindo. O problema é que a grande altura faz com que Glenn perca o controle de seu avião, que começa a cair rapidamente, forçando o homem a utilizar sua mochila de paraquedas para que não seja eliminado na explosão. Apesar de ter sofrido aquele grande acidente, o piloto consegue sobreviver e aterrissa no meio de uma grande floresta. Logo depois, o OVNI surge sobrevoando a região, enquanto utiliza um de seus holofotes potentes para procurar por Glenn. Durante a busca, a aeronave alienígena decide procurar pelo homem no chão e começa a descer na direção da floresta. Perto dali, em uma grande casa de campo, Jason brinca com todos os seus brinquedos ao redor de seu quarto, quando escuta seu tio chamando por ele. Após descer as escadas, o garoto almoça ao lado de Jake e se sente enojado com o gosto da comida, já que o homem não sabe cozinhar bem. Nesse momento é revelado que Jason passou a viver ao lado de seu tio após o desaparecimento de seus pais em um acidente, onde nunca tiveram seus corpos encontrados pelas autoridades. Cansado das reclamações do garoto, Jake o lembra de que o veículo do casal já foi encontrado, sendo assim é improvável que eles ainda estejam vivos. Além disso, ele afirma que caso esteja tão insatisfeito, Jason pode ser levado até um orfanato. Entretanto, o jovem responde que isso não será necessário e conta que seus pais não foram encontrados porque as autoridades acabaram desistindo da busca. Durante a conversa, o garoto observa o colar que sua mãe costumava usar e nesse momento Jake escuta o noticiário reportando sobre o desaparecimento de Glenn. Ao ver as gravações da aeronave alienígena sobrevoando a floresta, Jason afirma que nada daquilo é real, pois a probabilidade de seres extraterrestres existirem é extremamente baixa. Logo em seguida, o garoto nota que a aparição ocorreu no acampamento Wells, o mesmo local em que costuma realizar seu treinamento, e aproveitando o assunto, Jake revela que decidiu cancelar aquela atividade. Ao ouvir isso, Jason se enfurece, porém o homem conta que sua decisão já foi tomada e explica que a partir de agora irão morar no apartamento no centro da cidade, pois ele não conseguirá arcar com todas as despesas da casa de campo. Revoltado com tudo que está passando ao lado de seu tio, o garoto corre até o quarto, onde começa a preparar sua mochila para partir em busca de seus pais por conta própria. Porém, nesse momento, ele enxerga uma luz forte em sua janela. Tentando acalmá-lo, Jake vai até o quarto do garoto e, após explicar que entende sua revolta, ele afirma que pode ajudá-lo a procurar pelos pais se for realmente isso que ele deseja fazer. Além disso, o homem pede para que seu sobrinho tire o lixo e volte para dentro logo depois, para que possam conversar antes de partir. Entretanto, assim que vai até o lado de fora, Jason enxerga uma fonte de luz vinda da floresta e, acreditando que aquilo pode ser um pedido de socorro de seus pais, ele parte em direção ao local com sua bicicleta. Ao chegar na entrada do acampamento Wells, o garoto aciona sua lanterna de sobrevivência e começa a caminhar pela floresta, tentando seguir em direção à origem da luz. Assim que se aproxima, Jason se depara com Glenn cambaleando sem rumo e logo em seguida o piloto é surpreendido por um alienígena que o elimina com sua pistola de raios gama. Em pânico com o que acabou de presenciar, o garoto começa a gritar desesperado, chamando a atenção da criatura, que começa a persegui-lo. Rapidamente, Jason corre desesperado pela floresta, enquanto tenta não ser atingido pelo alienígena e utiliza até mesmo uma tirolesa para que possa tomar distância de seu perseguidor. Entretanto, após colidir com uma placa de perigo, o jovem acaba sendo arremessado na direção do OVNI e cai no interior da nave.
Furioso, o alienígena parte para capturar Jason, que consegue fechar a porta antes que seja atacado novamente. Nesse momento, o garoto esbarra no painel de controle da aeronave e logo em seguida ele se depara com Lara, uma garota que, assim como ele, acabou entrando no OVNI por acidente. Graças aos botões apertados por Jason, o programa do disco voador aciona seu modo de viagem no tempo, e por mais que tente impedir que aquilo aconteça, a jovem não consegue fazer nada para cancelar o comando. Sendo assim, o OVNI sobe aos céus rapidamente e parte em direção à atmosfera terrestre, enquanto o piloto alienígena assiste a cena da floresta. Após alcançar o espaço, a aeronave começa a girar em uma velocidade absurda, gerando um enorme vórtice que os leva para mais de 65 milhões de anos atrás, em meio à época do Cretáceo. Com a viagem no tempo concluída, o OVNI começa a descer na direção da Terra, e assim que se aproximam do chão, Lara enxerga uma enorme montanha à sua frente. Percebendo que estão prestes a colidir, a dupla puxa o leme da aeronave alienígena com toda a sua força, conseguindo evitar a colisão no último segundo. Agora que conseguiram estabilizar a movimentação do disco voador, os jovens aguardam por alguns minutos, até que finalmente aterrissam no topo de uma das montanhas da região, onde a nave aciona seu modo esfera. Após se recuperarem, Lara e Jason são surpreendidos por Mia, o assistente de inteligência artificial do OVNI, e animado com tudo que está descobrindo, o garoto começa a fazer dezenas de perguntas para ele. Entretanto, Lara afirma que isso não adiantará de nada, pois o robô apenas responde a perguntas básicas e que não comprometam o sigilo das tecnologias de seus criadores. Logo depois, Mia explica que acabaram de viajar até o período do Cretáceo, e Jason fica extremamente animado, correndo até a porta para que possa sair dali e interagir com os dinossauros. Rapidamente, Lara impede seu amigo, dizendo que não devem abrir a porta da aeronave de maneira alguma, pois não podem alterar a história da humanidade. Entristecido por saber que não poderá fazer nada enquanto estiverem ali, Jason se senta em um dos bancos e a garota pede para que Mia acione o comando de retornar até o presente. O problema é que a viagem no tempo que fizeram acabou esgotando a energia da nave, que precisará de 2 horas para que possa recarregar. Ao ouvir isso, Jason fica animado e tenta insistir em ir até o lado de fora. Percebendo que Lara não permitirá sua saída, o garoto desiste e começa a ouvir a explicação de Mia sobre viagem no tempo, onde utilizam distorções temporais e espaciais. Nesse momento, o assistente abre um visor que exibe o lado de fora do OVNI, permitindo que a dupla enxergue um grande grupo de braquiossauros caminhando pelo local. Entretanto, após alguns segundos observando os animais, a dupla percebe que eles começaram a correr, e antes que pudessem reagir, eles acabam sendo atingidos pelo estouro de dinossauros. Graças a isso, a nave começa a rolar pela superfície da montanha, indo parar logo acima da borda do precipício. Ao mesmo tempo, Lara começa a ouvir passos pesados se aproximando, e ao ativarem a câmera traseira do OVNI, os jovens enxergam um grande tiranossauro Rex, que observa a esfera metálica curioso. A criatura então solta um poderoso rugido, e ao notar que a aeronave não demonstrou nenhuma reação ou sinal de vida, ele decide ir embora. O problema é que a cauda do predador acaba atingindo a esfera, fazendo com que a dupla caia dezenas de metros e rolem pela montanha abaixo. Assim que o veículo alienígena para de se mexer novamente, Lara ordena que Jason pare de causar tantos problemas e afirma que a partir de agora irão permanecer ali até que Mia possa levá-los de volta ao presente. Entretanto, ao olhar pelo visor da aeronave, a garota se dá conta de que estão recebendo muito menos energia solar em sua localização atual, e o assistente revela que precisarão de cerca de um dia para recarregar os sistemas. Além disso, Mia também afirma que parte da estrutura sofreu um dano após o acidente com os dinossauros, e explica que apesar de estarem proibidos de alterar a história, a situação pode piorar caso não realizem aquele conserto. Sendo assim, a dupla decide ir até o lado de fora para inspecionar o casco, e o assistente robótico garante que poderá consertar, desde que encontrem a quantidade de prata necessária para o reparo. Logo depois, Mia sobe alguns metros para escanear a
floresta em busca de rochas que contenham grandes quantidades de prata. Após encontrar uma grande fonte do minério, o robô retorna até a dupla e revela que o amontoado está localizado em uma mina de superfície. O problema é que para que possam chegar até lá, o grupo precisará percorrer o caminho a pé, e isso levará cerca de meio-dia. Sem perder tempo, o trio parte em direção à grande montanha, e no meio do caminho, Jason tenta fazer diversas perguntas a Mia, que se recusa a revelar quaisquer informações sobre seus criadores. O que eles não imaginam é que estão sendo observados por uma dupla de Velociraptors, e ao ouvir barulhos estranhos ao seu redor, Lara entra em estado de alerta. Assim que pede para que Mia utilize seu scanner, os jovens se dão conta de que estão prestes a serem cercados, e o assistente robótico afirma que podem tentar fugir em direção ao rio mais próximo, que está a cerca de 300 metros de distância. Nesse momento, a dupla olha para trás, e ao se depararem com o Velociraptor os observando, eles entram em pânico e começam a correr desesperadamente. Segundos depois, Jason enxerga o outro dinossauro tentando cercá-los pela frente, e grita para que Lara realize uma curva fechada junto dele, fazendo com que os predadores acabem atropelando um ao outro. Graças a isso, os jovens conseguem tomar distância, porém os animais não desistem e continuam perseguindo suas presas, que chegam até o grande rio. Jason então grita para que Mia faça alguma coisa, e o assistente revela que pode se transformar em um submarino para protegê-los. Ao ouvir isso, o garoto implora para que o robô faça isso imediatamente, e apesar de quase terem sido eliminados pelos Velociraptors, a dupla consegue alcançar as profundezas com a ajuda de Mia. Agora que estão seguros, os jovens observam o fundo do enorme rio pré-histórico, sem nem mesmo imaginar que estão sendo seguidos por uma gigantesca criatura aquática. Em pânico, Lara grita para que Mia faça alguma coisa, e rapidamente o assistente aciona os propulsores do submarino, permitindo que o grupo escape da mordida do predador no último instante. Logo em seguida, os jovens cruzam por um enorme cardume de peixes, e nesse momento o assistente avisa que estão prestes a atingir a superfície. De volta à terra firme, Jason começa a notar que sua amiga não parece entender as gírias que ele está utilizando, e questiona se ela realmente vive no mesmo século que ele. Apesar de relutante, Lara decide explicar o que aconteceu, e revela que ela na verdade veio do futuro, em cerca de 500 anos à frente do tempo de Jason. Confuso, o garoto pergunta como isso é possível, e a jovem conta que entrou de penetra na aeronave sem que ninguém percebesse, porém acabou sem querer iniciando os sistemas de viagem no tempo. Lara então revela que precisam retornar para o tempo de Jason e devolver a nave ao piloto, que é chamado de alienígena pelo garoto, deixando sua amiga confusa. Logo depois, a garota afirma que provavelmente irá receber um sermão de sua família pelo que fez, e ao ouvir isso, Jason se lembra de seus pais e revela que os perdeu após o casal ter sofrido um acidente de carro. Sensibilizada pela perda do jovem, Lara lamenta pela perda de seu amigo, porém o garoto se mantém firme e afirma que está na hora de continuar a viagem. Entretanto, assim que começam a caminhar pela praia, a dupla se depara com uma gigantesca pegada e começam a se perguntar a que tipo de dinossauro aquela coisa pertence. Tentando acelerar o ritmo de seus companheiros, Mia afirma que não possuem tanto tempo, e o grupo parte em direção à grande montanha. Durante a caminhada pela floresta, a dupla é surpreendida por uma grande planta carnívora e Lara empurra Jason para impedir que ele seja atacado. Após cair no chão, o garoto começa a rolar para se esquivar das mordidas da criatura, enquanto a jovem utiliza um grande galho de árvore para golpeá-la. Logo em seguida, a planta carnívora remove a mochila de Jason com sua boca, permitindo que ele se liberte. O garoto então se dá conta de que a criatura estava sentindo o cheiro da pizza que havia guardado em sua mochila para se alimentar durante a busca por seus pais. Agora que o monstrengo está distraído, o trio corre para longe dali, e Jason nem sequer se dá conta de que seu celular acabou caindo no chão, no meio de toda aquela confusão. Horas depois, o grupo encontra uma caverna e decide acampar ali para que possam continuar a viagem no dia seguinte. Entretanto, Jason não consegue acender uma fogueira e para auxiliá-lo, Mia dispara seus raios laser em um dos gravetos. Com uma fonte de calor construída, os jovens
jovens se sentam para descansar um pouco, e ao notar que seu amigo parece estar olhando algo em seu colar, Lara pergunta o que é aquilo. Jason então responde que aquele é um colar que contém uma gema da sorte, que pertencia à sua mãe. Logo depois, a jovem conta que sua mãe sempre está viajando a trabalho, e graças a isso ela acaba ficando sozinha por grandes períodos de tempo. Ao fim da conversa, Jason decide entregar seu colar da sorte para sua amiga, que conta que não pode aceitar o presente, porém ele insiste, dizendo que ela precisará daquilo mais do que ele. Nesse momento, o garoto olha para as estrelas e, após notar um grande brilho se destacando entre elas, ele afirma que muitos meteoritos parecem estar circulando pelo sistema solar naquela época. O que eles não imaginam é que aquele é na verdade o meteoro colossal que eliminou todos os dinossauros no passado e está vindo em direção ao planeta em altíssima velocidade. Ao amanhecer, os braquiossauros correm amedrontados pela região, enquanto são perseguidos pelo T-Rex, que caminha calmamente na direção deles. Longe dali, os jovens acordam no interior da caverna e entram em pânico ao se deparar com um grupo de varejeiras gigantes que tentam atacá-los. Em fúria com os invasores, Jason parte para cima de um deles e desfere um poderoso golpe em sua cabeça, fazendo com que o inseto comece a girar no ar. Logo em seguida, o grupo de varejeiras gigantes decide recuar e Lara fica impressionada por seu amigo ter conseguido salvar o grupo com sua coragem. Animado, Jason afirma que é isso que amigos fazem e caminha até a saída da caverna para olhar a paisagem. Ao fazer isso, o garoto enxerga o enorme meteoro se aproximando da atmosfera e se dá conta de que foram enviados até o exato dia da extinção dos dinossauros. Nesse momento, Lara começa a perguntar o motivo de Mia não ter avisado nada sobre aquilo, e o assistente conta que apenas estava seguindo as ordens da missão. Após ouvir a resposta, Jason fica confuso e pergunta de que missão ele está falando. Lara então tenta manter o segredo de pé, porém Mia revela que quando o garoto estava prestes a embarcar na Odisseia, ela ordenou que ele mantivesse segredo da identidade da missão. Percebendo que o assistente acabou de citar o nome da aeronave, Jason se revolta, dizendo que sua amiga esteve mentindo por todo esse tempo e que não deveria ter confiado nela. Apesar disso, o garoto tenta manter sua mente focada no plano de fuga e pergunta o tempo que possuem até o impacto. Mia explica que o meteoro irá atingir o planeta em cerca de 50 minutos, e Jason se dá conta de que não terão tempo suficiente para consertar a Odisseia e escapar do Cretáceo. Entretanto, o assistente afirma que pode trazer a aeronave até a montanha, já que a bateria acumulou energia suficiente após o amanhecer. Sem perder tempo, Jason ordena que Mia traga a nave imediatamente e parte sozinho para coletar a prata necessária para o conserto. Ao mesmo tempo, o assistente aciona o modo de navegação automática da Odisseia, que parte em direção ao grupo. Alguns minutos depois, Lara e Jason chegam até o topo da montanha juntamente do disco voador, e ao notar que o meteoro já entrou na atmosfera, Mia utiliza suas ferramentas para realizar o reparo. Durante o concerto, um pterodáctilo enxerga o grupo distraído e decide partir na direção deles para tentar devorá-los. Ao notar o predador e perceber que Jason será surpreendido por ele, Lara corre para resgatar seu amigo e grita para que Mia abra a porta da Odisseia. Sendo assim, o assistente obedece à ordem de sua chefe e, após terminar o reparo, ele entra na nave junto da dupla, que consegue escapar do pterodáctilo no último segundo. Com a Odisseia pronta para partir, Lara inicia os sistemas de viagem no tempo e Jason começa a persegui-la ao redor da cabine, ordenando que ela explique tudo o que está acontecendo. O problema é que a aeronave está indo exatamente na direção do meteoro e Mia explica que não podem alterar a rota de fuga, pois aquela é a mais rápida possível. Tentando impedir que sejam eliminados, a jovem pede para que seu amigo confie nela. Sendo assim, a dupla corre para manusear o manche em conjunto e utilizam toda a sua força para desviar do meteoro no último segundo, escapando da zona de impacto. Entretanto, o perigo ainda não acabou e Lara grita para que Jason puxe o manche para que possam subir em direção à atmosfera. Apesar da gigantesca nuvem de fumaça que cobre os céus por todo o planeta, o grupo consegue escapar do Cretáceo com sucesso.
sucesso e se sentem aliviados enquanto Mia inicia a mudança temporal mais uma vez. Assim que chegam até a linha temporal correta, o trio desce até a superfície da Terra, e nesse momento Jason se dá conta de que sua amiga nunca foi uma invasora, mas sim a real piloto da Odisseia. Nesse momento, o alienígena que havia perseguido o garoto abre as portas da nave, e antes que pudesse atacá-lo, o garoto é impedido por Lara, que afirma que aquela é ninguém menos que sua mãe. Preocupada, a mulher parte para checar o histórico da Odisseia e afirma que sua filha está de castigo após tudo que fez. Ao ouvir isso, Jason interrompe a mulher e, além de revelar ser o real culpado pela viagem temporal até o Cretáceo, ele conta que o único motivo de Lara ter se infiltrado na nave foi para que pudesse estar mais próxima de sua mãe. O garoto explica que sabe qual a sensação de não ter seus pais por perto e pede para que a piloto passe mais tempo com sua filha. Além disso, Lara conta que se sentiu mal por nunca ter contato com sua mãe e por isso tomou uma atitude tão inesperada. Surpresa com tudo aquilo, a mulher pergunta o que aconteceu com os pais de Jason e, ao ouvir sobre o acidente, ela fica extremamente chocada, dizendo que sente muito por ele. Percebendo que foi a principal responsável por tudo aquilo, a mulher agradece ao garoto por tudo que fez para salvar sua filha. Entretanto, a piloto revela que terá que apagar as memórias de Jason sobre essa viagem, pois só assim poderão garantir a segurança do futuro. Ao ver a arma de raios gama, o jovem entra em pânico, porém a mulher afirma que aquilo é apenas uma pistola de retrocesso de memória que utilizou em Glenn para sua segurança. Jason então consegue se acalmar e, apesar de estar com medo, ele decide confiar na mulher. Após ter sua memória revertida, o garoto acorda no meio da floresta ao lado de Glenn e ambos ficam confusos sobre como foram parar ali. Ao retornar para casa, Jason se depara com diversas viaturas e, ao entrar no local, o garoto se reencontra com seus pais, que foram finalmente encontrados pelos policiais. Animado por ter sua família de volta, o jovem pergunta onde eles estavam, e o casal afirma que ficaram perdidos na mata por 2 semanas, após terem sido arremessados para fora do veículo no acidente. Por fim, os policiais dão uma carona para Jake retornar ao seu apartamento, e enquanto jantavam juntos após o reencontro, Jason nota que sua mãe está utilizando o colar que havia entregado a ele. A mulher então revela que teve um sonho estranho quando ficou desacordada após o acidente e explica que enxergou uma garota lhe entregando o colar enquanto pedia para confiar nela. Ao ouvir isso, Jason se lembra do nome Lara e, apesar de estarem confusos sobre como sabiam de tudo aquilo, a família segue sua noite normalmente. Enquanto isso, centenas de anos no futuro, Lara e sua mãe se preparam para mais uma viagem até o Cretáceo, um momento da linha do tempo que a garota aprendeu a gostar após uma incrível aventura ao lado de seu grande amigo do passado. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!